Olá, sejam bem-vindos a um vídeo que eu demorei, 1 milhão de anos para postar. Eu sei que eu demorei 1 milhão de anos para poder realmente gravar outro vídeo, porque demora muito tempo para eu conseguir um tempo para eu gravar um vídeo. Não que seja extremamente difícil eu gravar um vídeo, além de que não faltam temas para isso, mas falta-me tempo. O que eu vou falar vai ser sobre uma coisa que aconteceu agora em 2019, que está virando tendência e provavelmente vai acontecer de novo em 2020. É um fenômeno global que está tendo efeito potencializado no Brasil. A questão que eu vou falar é sobre o volume de vendas de smartphones no ano de 2019, que teve uma queda bem maior do que esperado em relação a 2018. Para ter noção, em 2019, apenas 2,2 bilhões de smartphones foram vendidos. Isso é 3,8% a menos do que em 2018. Se a gente for colocar isso em números reais, é como se fosse 100 milhões de smartphones a menos sendo vendidos no ano de 2019. E aí muita gente se pergunta se os smartphones estão ficando cada vez mais acessíveis, cada vez mais fáceis de serem adquiridos no geral, por que está tendo uma queda? E sendo bem justo, o motivo pelo qual ocorrem essas quedas são motivos mais variados possíveis, mas eu queria citar especificamente dois aqui. O primeiro motivo é a guerra comercial. Obviamente, a guerra comercial tomou proporções que a gente não esperava tomar em 2019, como, por exemplo, o banimento da Huawei, que foi uma coisa que absolutamente ninguém esperava. O fato da Huawei ter que desenvolver um sistema operacional próprio para os seus aparelhos, ao invés de utilizar Android, que era o que eles sempre utilizavam na maioria dos seus smartphones, tiveram que criar um sistema próprio, justamente por conta desse banimento da Huawei nos Estados Unidos. A Google foi obrigada a seguir essa recomendação do governo americano. Outra coisa que fez com que haja menos vendas de smartphones é porque a produção também foi prejudicada com a requisição do Donald Trump de que algumas empresas norte-americanas parassem de fabricar seus smartphones em fábricas da China, tentando trazer as fábricas para os Estados Unidos para tentar gerar empregos para americanos. Como, por exemplo, a Apple, que ficou num ping-pong e não vai e volta com a Foxconn, se a Foxconn ia abrir ou não ia abrir uma fábrica nos Estados Unidos para poder fabricar o iPhone. No fim das contas, acabou não indo muito para frente, mas essa confusão causou um certo alvoroço, né, assim digamos. Agora, o segundo fator, que na minha opinião é o fator que mais impactou, é um fator interessante para a gente analisar, tanto para quem gosta de smartphones quanto para quem não gosta de ficar trocando de celular todos os anos. E esse fator se deve às evoluções tecnológicas que nós estamos alcançando ano após ano. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um avanço significativo no quanto que um chip de smartphone era capaz de processar. Para vocês terem noção, a gente está agora em 2020, então vamos pegar um retrospecto de 5 anos. Em 2015, o melhor processador intermediário disponível para Android no momento era o Snapdragon 617. O Snapdragon 617 tinha 8 núcleos, sendo 4 rodando em 1.5 GHz e 4 rodando em 1.2 GHz. Era um chipset extremamente modesto que servia, não era bom, mas servia. E que com certeza na época fazia jus ao apelido que o Android tinha, dado principalmente para os usuários da Apple de trava-Android, porque os smartphones Android de entrada intermediários eram terríveis, horríveis. Mas logo no ano seguinte, a Qualcomm conseguiu lançar o Snapdragon 625, que foi o que revolucionou o mercado intermediários no Brasil e no mundo. Esse chipset 625 da Qualcomm, ele conseguiu ser tão potente e tão econômico a ponto de que os smartphones de R$1.000 a R$1.500 conseguiam ter desempenho parecido com os smartphones de R$3.000 do ano anterior. Então foi um salto gigantesco. A litografia do chip foi diminuída de 28 para 14 nanômetros. Isso significa que o chip é menor, fazendo com que menos energia seja desperdiçada com transformação de calor durante o processamento. E ele passou a ter 8 núcleos com 2 GHz em todos os núcleos. Então, tipo assim, enquanto antes nós tínhamos 4 núcleos de 1.5 e 4 de 1.2, agora temos 8 núcleos de 2 GHz. Isso é um ganho de potência absurdo em todos os núcleos. Mas o mais legal mesmo desse chipset novo da Qualcomm é que ele permitiu que tecnologias novas, que antes só estavam disponíveis em smartphones extremamente caros, como tirar fotos com câmera dupla, filmar em 60 frames por segundo, filmar com slow motion, filmar em 4K, tirar fotos com altas resoluções, nada disso era disponível para smartphones mais baratos. Com o Snapdragon 625, isso se tornou disponível para praticamente todo mundo, que era um chip barato, potente e recente. Isso permitiu que muita gente que não tinha acesso a essas tecnologias pudessem ter com smartphones relativamente baratos. Isso para o Brasil é extremamente importante, porque em 2016 foi quando a gente começou a entrar nessa transição de crise econômica, de economia em crescimento para crise econômica. Então, pessoas que não tinham condições de comprar smartphones caros, agora tinham coisas que smartphones caros tinham, então isso era bastante interessante. E isso fez também com que a vida útil dos smartphones aumentasse consideravelmente, já que eles passaram a ter menos problema em receber atualizações novas, já que eles eram bem potentes.
Mas aí você me pergunta, qual é a relação disso, desse avanço tecnológico foi excelente para os índices atuais de queda e venda de smartphones? Bem, respondendo de uma maneira bem simples, o smartphone ficou mais potente, significa que ele demora mais para ficar ruim, ou seja, você demora mais para trocar de smartphone e não compra um smartphone novo tão cedo. Inclusive, tem muita gente que até hoje usa smartphones que foram lançados em 2016 durante esse momento, como por exemplo o Moto G5, o Xiaomi Note 4 e o Xiaomi Note 5. E até hoje são smartphones que conseguem ter um desempenho bastante satisfatório com esse chipset. Isso é um problema extremamente comum em linhas de smartphones mais caras, como o iPhone e a linha S, Galaxy S da Samsung. Antigamente, quando você comprava um smartphone topo de linha, você não esperava ter que comprar outro no ano seguinte. Então, esse era um problema, entre aspas, que as empresas tinham de tentar convencer você a comprar um smartphone novo. E esse tentar convencer a comprar um smartphone novo era o que empurrava, que forçava as empresas a inovarem. Porque veja bem, o iPhone 7 e o iPhone 8 são... O iPhone 7 e o iPhone 8 são smartphones praticamente idênticos. Pouquíssimas pessoas que tinham o iPhone 7 compraram o iPhone 8. E das pessoas que tinham o iPhone 7 e compraram o iPhone 8, compraram porque elas tinham dinheiro para isso, e não porque elas queriam o que o iPhone 8 tinha a apresentar, porque o iPhone 8 não trouxe nada em relação ao iPhone 7. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, entre o Galaxy S8 e o Galaxy S9. São melhorias pontuais, que não compensam, não fazem valer a pena você trocar de smartphone tão cedo. Inclusive, rolou uma polêmica envolvendo a Apple nessa época do lançamento do iPhone 7, em que a Apple fez com que algumas peças de seu smartphone não fossem substituíveis. Então, eles fabricavam o smartphone e não fabricavam peças de reposição específicas para ele, para que, caso essa peça venha a dar defeito, seja praticamente impossível de você substituir, logo você ser obrigado a comprar outro smartphone. A Apple, ela toma algumas decisões que nos Estados Unidos acabam saindo pela culatra. Muitas vezes a Apple sofre processos coletivos por conta disso. Outra coisa que a Apple fez também foi criar uma espécie de trava contra baterias não oficiais no iPhone. Se seu iPhone desse problemas e você não quisesse ou não pudesse pagar uma bateria nova original da Apple e você comprasse uma bateria alternativa, o seu celular pararia de funcionar caso ele detectasse que não era uma bateria oficial. Mas tirando esse problema das empresas agindo de má fé com os clientes, qual é de fato o ponto negativo? O lado negativo só é negativo de fato para quem é entusiasta de smartphone, como eu. Porque esses resultados de cada vez menos pessoas comprando menos smartphones parece ser 100% bom, porque significa que os smartphones estão durando mais. Olhando por outro lado, também significa que pode ser ruim, porque significa que as empresas estão inovando menos a ponto de você não ter por que comprar outro smartphone. Porque olha só, eu compro um celular, a versão nova que lança no outro ano, além de ser mais cara, não tem nada de novo que me faça querer comprar ela. Então, eu como entusiasta acho ruim, porque eu sempre estou esperando algo novo, eu sempre estou esperando algo mais. Esse algo mais eu nunca acabo recebendo. Então, todo ano rolam os keynotes da Apple, rolam os I.O.s da Google, eu fico aguardando as grandes novidades do Android e do iOS, e nada que seja surpreendente de fato. E a gente acabou chegando no ponto em que muitas empresas Android estão simplesmente aumentando a potência do smartphone e otimizando o software, mas não estão trazendo nada de novo. Por exemplo, o Galaxy S6 para o S7 não teve nada de novo, o S8 veio coisa nova, veio Infinity Display e outras tecnologias. O S8 para o S9 não teve praticamente nada de novo. Aí o S9 para o S10 trouxe coisa nova, o S10 para o S11 agora a gente vai ter que esperar para descobrir se vai ter alguma coisa nova. Mas é basicamente isso, eu queria só deixar esses tópicos no ar aí, quero saber o que é que vocês acham dessa questão, como que isso atrapalha a inovação, se isso é bom, se isso é ruim. Muita gente fala também das questões ambientais, porque diminuição do volume de venda significa que abaixa a expectativa de venda das empresas, logo abaixa a quantidade de smartphones produzidos e também diminui a quantidade de lixo gerado na produção ou no descarte quando você compra um smartphone novo. Enfim, eu quero saber o que vocês pensam a respeito dessa questão, certo? Eu fico por aqui, vejo vocês em breve, eu espero.